Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2022 do fundo Banestes Recebíveis Imobiliários, é o BCRI, fundo DECRI, né, como o próprio nome diz, BCRI 11. Vamos ver qual foi a performance dele no mês de março, já há alguns meses que a gente não fala dele aqui no canal. Então é bom aí para a gente poder ver, o fundo está pagando bons proventos, um fundo estável aí, bem regular, né, pagando bons proventos. A gente vai ver isso aqui, tá bom? Então fique ligado aí conosco, mas antes de mais nada, eu queria te pedir algo muito importante que ajuda bastante a gente aqui no canal, já que em torno de 50% dos nossos espectadores ainda não são inscritos no canal. Então se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like também para ajudar a distribuir esse vídeo para outras pessoas. E também use os comentários para colocar suas sugestões de vídeo, assim também como o nosso canal, nosso grupo, na verdade, do Telegram, que está na descrição do vídeo. Se inscreve lá no grupo também, deixe suas sugestões por lá, tá bom? Converse com outros investidores também, né, para poder ficar aí atento ao mercado, né, atento ao que está acontecendo. Então lá é bom que a gente troca conhecimentos. E deixa nos comentários aí se você é cotista do Becri 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do Becri 11, já fui há um tempo atrás, mas não sou mais. E esse relatório vai estar também na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como algumas indicações de livros para você comprar e ajudar a gente também aqui no canal, tá bem? Então, vamos lá. Relatório gerencial de março de 2022 do Becri 11, fundo Decri. Então a gente vai ver algumas características aqui, já que a gente algum tempo não fala aqui no canal, né? Mais para baixo tem algumas características também, mas aqui tem as principais características, que é o objetivo do fundo, por exemplo, né? O fundo tem o objetivo de investir principalmente em certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário, são os LCIs, letras hipotecárias, os LHs, e cotas de FIIs, cotas de FD6, cotas de FII de renda fixa e debêntures também, né? Então, esse é o objetivo principal, mas o fundo investe preponderantemente em CRIs, né? Certificado de Recebíveis Imobiliários. O benchmark do fundo é IGPM mais 6%. IGPM que fechou em aproximadamente 14,5%, né? Mês de março, então, mais 6%, daí em torno de 20% aí atualmente. Esse é o objetivo, né, de rentabilidade anual do fundo, tá bom? Normalmente os fundos fazem ali, né, apropriações mensais, caso haja, né, os alvos sejam atingidos mensalmente, eles são normalmente apropriados ali mensalmente dentro da DRE. Principais características, ele é um fundo chamado Banestes Recebíveis Imobiliários, tipo, né, investimento imobiliário, né, fecha em CRI, administrador BRL Trust, gerido pela Banestes DTVM, é um banco, né? Banco, se eu não me engano, é do Espírito Santo, né? Se eu não me engano, né? Se eu não estou enganado. Escriturador é BRL Trust, assim como custodiante. O público-alvo é investidores em geral, prazo de duração determinado, taxa de administração 1% sobre o valor de mercado, que deve também incluir aqui a taxa de gestão. Tem aqui também o benchmark, né? O benchmark, que é IGPM mais 6% ao ano. O valor inicial da cota é R$ 100, né? O valor inicial da IPO. Então é com ela que se, né? Normalmente tem ali a base para cálculo do benchmark, né? Se é dependendo aí, né? Porque o único fundo que eu já vi realizar esses cálculos dentro do relatório gerencial foi o OUFF11, o restante nunca vi ninguém calcular ninguém fazer o cálculo para o cotista, né? Da, da taxa né, da taxa de performance, né? Ou alcance do benchmark. Patrimônio líquido 665 milhões, né? Ele que tem um código de negociação BCRI 11 e já fez 9 emissões de cotas, a última no meio do ano passado. Então vamos direto aqui para as demonstrações financeiras. Resultado do CRI foi de 8,4 milhões aí no mês, né, no mês de março. Resultado com FIIs 816 mil reais, né, em torno de 10% do que ele fatura com o CRI, ele fatura com os FIIs também, né, tem uma relevância boa aí o rendimento dos FIIs da sua carteira, né. Resultado de liquidez, onde o caixa fica aplicado normalmente, né, 176.500. Total de receitas, então, 9,4 milhões, despesas 642 mil, então o fundo tem aí
né, uma margem líquida de aproximadamente aí 92, 93%, né, o que sobra, eliminando as despesas, né, as receitas eliminando as despesas, o que sobra a margem líquida dá em torno de 93% aí, né. A distribuição ele distribuiu aí um pouco menos, 8 milhões e 400 mil reais, né, e fez aí um acréscimo de reserva de 329 mil de resultado não distribuído, já fez aí 909 mil reais no semestre, né, que tem aí agora 3 meses, né? Na verdade é o trimestre, ele vai somando ali os resultados do semestre para poder fazer aqueles cálculos, né? O fundo tem que distribuir no mínimo 95% do seu resultado semestral, sempre no final de cada semestre. Mês de março, o fundo recebíveis distribuiu então R$ 1,35, estão distribuindo aí um bom rendimento, né? 1,22% líquido de imposto de renda, é bom lembrar isso, né? Líquido de imposto de renda, que fique bem claro, né? O IGPM registrado no período foi de 1,74, estão apresentando uma variação nos últimos 12 meses do IGPM, né, de 14,77, e fala porque na verdade tem ali a questão do benchmark, né? Então no período foi 1,74, não alcançou aqui, né, o IGPM. Então no mês, por exemplo, ele não bateu a meta ali de benchmark, né? Então aqui tem os valores aqui, né, da cota patrimonial, patrimônio líquido, né, nos últimos 12 meses, né, então ele estava em abril do ano passado, por exemplo, 470 mil de patrimônio, milhões de patrimônio, teve aqui uma subscrição no meio do ano, né, aumentou para 660 aproximadamente, já se valorizou aí 665 milhões o patrimônio agora em março. Cota patrimonial ela não tem uma volatilidade grande no mercado, é interessante isso no fundo, né? Ele não tem uma volatilidade grande, ó, 106 no ano passado e 106 esse ano. Então, o fundo aí mantém uma estabilidade no preço na cota patrimonial e na cota de mercado. Normalmente ela acompanha, né, o provento e também os pares de mercado, né? Então, R$ 119 estava lá no ano passado, encerrou março a 110,55. E nos últimos meses aqui não está tendo também uma volatilidade muito grande não, né? Desde agosto de 2021. E vem distribuindo proventos aí muito interessantes, né? Olha, de dezembro para cá, proventos acima aí de 1,20%, né? Então, interessante aí os proventos do Becri atualmente. A gente vai ver, né, como é que está a composição ali dos indexadores da carteira, né? E o dividend yield aqui, ó, só no mês de julho de 2021, quando a gente compara os últimos 12 meses, que o fundo não pagou acima de 1%, né? O restante tudo pagando acima de 1%, então aí líquido de imposto de renda. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então aqui é o dividend yield, né? Então o fundo distribui de acordo com os seus resultados, não tem política de distribuição linearizada. Então, resultado foi bom, provento é bom, resultado foi ruim, provento acaba sendo um pouco mais baixo. Composição da carteira, então, né? Então, a maioria da carteira aqui, como a gente verifica, né? A gente vai ver o percentual mais para baixo e tem uma carteira, né, bem diversificada aqui, bem grande, né? E a maioria, pelo que a gente vê aqui já de cara, é IPCA, né? IPCA é o que prepondera aqui na carteira dos indexadores, né? Vamos ver mais para baixo qual é o grupo, né? Qual é ali o nível de risco, né? Qual é, se é residencial, se é shopping, né? Aqui não diz se é subordinada, se é mesalino, mas tem ali o segmento, né? E aqui são os fundos de investimento imobiliário que tem na carteira, né? O DEVA 11, VSLH, HCTR, que inclusive participou da última subscrição, o Suno, fundo de fundos também, né? O SNFF e a renda fixa aqui soberana do fundo, 16 milhões, que é o caixa do fundo. Naqui dos indexadores, então, como eu falei, de cara ali a gente já viu, né? Que maioria que prepondera aí do indexador da carteira de CRI é o IPCA, 72%, mais um prêmio de risco, IPCA, mais 7,48% de spread, né? E na composição da carteira, 87,4% é CRI, 10% é FI, né? Que normalmente é o que corresponde a 10% em torno aí em relação ao CRI, né, são as receitas dos FIIs, né? Então tem esse mesmo percentual em relação aqui na composição da carteira. Vamos andar aqui então, né, os setores. Então aqui a gente vê que o fundo tem multipropriedades, né, a maioria é corporativo, né? Então a carteira com menos risco, né, menos contratos, vamos dizer assim. Os mais arriscados normalmente são os contratos de loteamento, residenciais, multipropriedades, né? São os pulverizados.
né, o corporativo acaba tendo um risco um pouco menor, então é a maioria da carteira do fundo, né? E dentro da composição da série, né, que também indica certo risco, né, subordinada, por exemplo, tem um risco muito maior, porque tem uma maior preferência, vamos dizer assim, né? Uma menor, na verdade, uma menor preferência na distribuição, né? Então, quanto menor o risco, maior é a preferência na distribuição. Normalmente uma série sênior, normalmente ela tem ali uma preferência na distribuição, né? Se eu não me engano, aí a gente vai ter um vídeo específico falando sobre a composição por série, tá bom? Então tem aí importante saber, né, dessas questões aqui, mesaline, subordinada, série única ou série sênior. Então, se você quer um vídeo a respeito somente da falando das composições e das séries, é interessante a gente falar aqui no canal e discutir isso, né? Porque é interessante você também analisar pela composição da série de determinado CRI, tá bom? A gente vai preparar esse vídeo, né? Mas só para ficar aí, vocês ficarem aí sabendo, a subordinada ela tem um risco maior, né? Por quê? Porque, por exemplo, né? Vamos dizer que o fluxo de pagamento seja ali dentro de um determinado CRI, que você tenha sênior ou subordinado e mesalino, você tenha R$ 100 para receber, né? R$ 50 de subordinada, R$ 50 de sênior. Se porventura o fluxo de pagamento naquele mês for 80, quem vai sofrer e não vai receber todos os 50 previstos vai ser o subordinada. Por quê? Porque o sênior tem preferência no recebimento, por isso que ele tem um percentual, um spread um pouco menor, né? E a subordinada vai sofrer no caso, porque ele não tem preferência na distribuição. Então, qualquer problema que exista, a subordinada ela é a primeira a ser atingida, né? Vamos dizer assim, e por isso mesmo ela tem um risco maior e acaba que o spread, né? O prêmio de risco também é maior. Então, esse é o principal risco com relação às composições de série. A gente vai preparar um vídeo aí falando os conceitos, né, basicamente sobre isso. Se você quiser, coloque nos comentários aí para a gente poder elaborar esse vídeo. Distribuição geográfica aqui então do Becri, 59% está no Sudeste, né? Deixa eu ver aqui que é a maioria, depois aqui no Sul. E na composição dos ativos em anos, então a maioria são aí em torno de, né, a média de 3,84 anos, como ele fala aqui. O LTV médio da carteira, né, o risco em média é 53%, e a maioria é IPCA, mas também tem uma parcela grande aqui, né, de GPM aqui com um tempo um pouco ainda alto, né, em torno de 3,5 anos ainda 3 anos e meio de duração ainda, né? Compras no mês de março, ele fala aqui que ele comprou o CRI Vila de Gaia, liquidação é de 2,2%, o prêmio, vamos ver aqui, o prêmio é IPCA mais 7%, né? IPCA mais 7%. Ele fala aqui, né? Fala sobre as garantias, né? Então, basicamente aqui o fundo então adquiriu 3.200 unidades da mesma série. O CRI tem um risco corporativo, né? Que tem um menor risco aí com relação também aos segmentos, né? O risco corporativo tem um menor com relação a isso. E é isso aí. Depois você pode fazer uma leitura mais detalhada aí das informações. Aqui também é o CRI ABDO. O fundo adquiriu R$ 1.700.000. Né? Então aqui ele fala que a remuneração também vai ser IPCA mais 7% também, vencimento em 36 meses, e é um CRI residencial. Então, risco um pouco maior. É um CRI residencial, então aí tem as suas garantias aqui também especificadas. E o fundo participou, no caso aqui, da subscrição do HCTR11, né? Foi R$ 120,25 o valor médio da cota, 60 mil cotas, e o fundo despencou, né, o valor de mercado do fundo, né? Então, a Becri está tomando fumo aí no caso, se for vender, não vai conseguir vender agora, no caso, né? Não sei se eles venderam antes, as cotas aí fez um ganho de capital aí, depois que as cotas viraram cotas, né? Então, não sei. A gente vai ver no próximo relatório. Comentários aqui do gestor. Então, ele fala que a liquidação nas tranças de Vila da Gaia e ABDO reduziram caixa em 2,41% do PL, né? Eles alienaram aí um total de 3,7 milhões. Eles aproveitaram algumas oportunidades de mercado para obter ganho de capital na venda de cotas de fundo. Então, eles alienaram 3,7 milhões de cotas de fundo. Teve um ganho de capital nisso, né?
o valor está em caixa e disponível para aquisições no Pipeline. Então, com relação à Selic aí, que ele fala caminhando a 12%, mas já está com uma previsão aí acima de 13%, né? Então, 13,25% é a previsão da Selic atualmente, mas está em 11,75%, então é sinal que a curva ainda vai ser esticada um pouco mais para cima, né? Rendimento distribuído foi R$ 1,35 ou R$ 1,35, 1,22%. E neste mês eles observam um aumento de 68% no volume de negociação das cotas do CRI. Realmente teve um aumento aqui, a gente vai ver dentro do gráfico aqui, teve um aumento bastante considerável dentro da negociação no mercado secundário. Né? E eles aumentaram a base de cotistas em torno de 1%. Né? Então teve uma estabilização no número de cotistas. Em março ele fala que o IGPM mantém-se impressionado, né? Então foi maior inclusive que o IPCA, mas eles estão muito próximos, né? 14,77, 11,30 IPCA. Então, algumas trocas aí que a gente vê em contratos, né, mudando de IPCA para de IGPM para IPCA, pode ser que num futuro próximo, né, seja prejudicial e volta aí a guerra, né, dos indexadores aí contratuais, né? Inclusive de muitos CRIs também que modificaram, né, quando o IGPM estava 30 e poucos por cento no acumulado, muitos migrando para IPCA e agora parece, né, o que a gente o que mostra aqui é que agora eles estão próximos, podendo ter uma reversão, né, podendo o IPCA correr um pouco mais. E isso é impacto então da guerra, principalmente aí dos produtos, né, que vêm da Rússia e da Ucrânia. Bom, vamos continuar aqui. Mercado secundário, então, o fundo encerrou a 110,55 e aqui o volume de negociação que ele falou, né, aumentou para 35 milhões no mês de março. Então teve um volume de negociação muito elevado, realmente. E o número de cotistas encerrou em 46.528. Se você é um desses cotistas, se inscreve aí no canal, que se for tiver uma boa adesão, tiver likes aí, né, e boas visualizações, altas visualizações, a gente faz aqui um acompanhamento mensal do Becri 11, um fundo muito interessante. Eu gosto do fundo, mas não tem na carteira. Mas então, deixe seu like aí para a gente poder saber se o vídeo atendeu a sua necessidade. Então é isso. Relatório gerencial do Becri 11, fundo Decri. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do Becri 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.